Eu sabia que foi a resposta de Deus. Eu falei, Senhor, é verdade. A gente não pode parar. Quando nós vimos no último dia tantas vidas se entregando e frutos que estão aqui hoje nesse ano trabalhando no congresso, que se renderam ano passado. E verdadeiramente não dá para parar. Quem já lançou a mão no arado, não dá mais para voltar atrás. Nós já chegamos longe demais. Não dá para desistir. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você faz parte dessa história, viu? De verdade. Você não tem noção do quanto Deus te usou aqui no ano passado. E eu creio que vai continuar te usando. Deixa Deus te usar no nome de Jesus. Nós te amamos. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Deixa eu vir aqui para a mesa que eu tenho que apoiar a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho nenhum, abra no livro do Gênesis. Eu quero glorificar a Deus por retornar a essa cidade, glorificar a Deus pela oportunidade de retornar nesse congresso tão abençoado, um congresso marcado pela excelência. A gente aprende a servir e a honrar melhor ao Senhor quando a gente se aproxima da pastora Shirley e do pastor Hildson. É uma alegria poder estar perto desse casal, poder retornar a essa cidade, a esse mesmo lugar e ver um povo reunido e congregado aqui para adorar o Senhor. É um privilégio e faz a gente se sentir honrado em estar aqui. Se você se sente privilegiada em estar aqui, levante a sua mão e dê um glória a Deus pela sua vida, porque o Senhor foi quem te trouxe nesse lugar. Se você pode, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Ai, irmã Camila, eu não gosto disso. Não gosta, não faça. O que não é por fé é pecado. Mas se você crê que pode ser um instrumento vivo e poderoso em Deus, se você crê, ai, irmã Camila, eu não vim aqui para curtir uma social. Não veio mesmo, porque se você quisesse uma social, você ia para o shopping, você ia para Salvador. Você veio aqui porque tem um propósito de Deus na sua vida. Segure a mão dessa mulher, desse homem de Deus que o Senhor colocou ao seu lado e diga para essa pessoa, foi o Senhor quem te trouxe. Isso, foi o Senhor quem te trouxe. E Deus não é menino, gente, Deus é Senhor. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele faz. E se Ele te trouxe, foi para atender um propósito da parte dEle. Aleluia. Sinta-se privilegiado, sinta-se honrado. Guarda o teu pé, porque nessa noite isso aqui não é uma quadra, é uma casa de oração. É um lugar de adoração ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Kemily, a quem já foi tão usada por Deus para abençoar a nossa vida. Deus te abençoe, Kemily, continue te dando saúde. Eu estava vendo você aqui ministrar e falando, Senhor, o Senhor levantou essa tua serva para acender em nós o pavio da esperança. Glória a Deus, que Deus continue te usando, te abençoando. Também a vida do Felipe, que é o seu primo e que de maneira tão sensível tem sido usado nesse teclado. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Faz assim, assentado mesmo como você está. Apoie a Bíblia sobre o seu colo, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu vou te dar um tempo para você corrigir todas as suas intenções e expectativas aqui nessa noite. Coloque toda a sua expectativa no Senhor. Peça ao Senhor que Ele fale com a voz dEle, voz de Deus e não de homem. Peça ao Senhor. Não fique de olho aberto me olhando não, porque isso revela o tamanho da sua ansiedade. E a ansiedade é a janela de legalidade aberta para todos os males que atormentam a nossa alma. A ansiedade gera um distúrbio muito grande. Ela faz de você um espectador. Ela diminui a sua capacidade de adoração. Ela diminui a sua capacidade de receber aquilo que o Senhor tem para te entregar. Você não pode chegar aqui esperando que eu te dê motivos para adorar ao Senhor. Você precisa entrar aqui entregando os seus próprios motivos que te trouxeram aqui para te adorar, para adorar ao Senhor.
Você precisa corrigir a sua intenção agora. Oi, irmã Camila, mas eu preciso fechar o olho para orar? Não, orar você olha até de olho aberto, mas você fecha os olhos para conseguir estabelecer uma conexão direta com Deus. A sua ansiedade te leva a olhar sapato, a sua ansiedade te leva a esperar do homem, e o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. É o Senhor, é o Senhor. Comece a orar aí agora, comece a orar para que o Senhor fale com você. Comece a orar aí agora para que o Senhor revele a sua palavra. Comece a orar. Onde está a igreja que ora? Levante agora uma súplica de intercessão diante do Senhor. Deus não tem nada para tratar com o arrogante. Deus não tem nada para tratar com o soberbo. Deus não tem nada para tratar com quem acha que não precisa descer. Deus não tem nada para tratar com quem acha que não precisa pedir. Deus não tem nada para tratar com quem não se coloca na posição de dependente diante dele. Você não pode chegar aqui, cruzar o braço e esperar que alguém te leve, esperar que alguém te faça. Não, não. O Senhor quer falar individualmente com você. O Senhor quer se revelar de maneira poderosa a você. Feche os seus olhos, abra a sua boca e comece a suplicar diante de Deus. Não tenha vergonha de pedir. Comece a pedir. Senhor, fala comigo. Senhor, fala com a tua igreja. Vai, comece a interceder. Isso. Faça como o pastor Hildson, comece a clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu ergo a minha voz agora em oração a Ti, porque assim como Tu dizes na Tua palavra, eu acredito que o homem não tem coisa alguma se verdadeiramente do céu não lhe for dada. Senhor, nós nos colocamos aqui nessa noite, e aquele, segundo o coração, está contrito diante de Ti, como Pedro, ó Deus. Para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? É o Senhor quem tem a palavra que abre a porta, é o Senhor quem tem a palavra que cura a enfermidade, da enfermidade. É o Senhor que tem palavra para levantar ministérios. É o Senhor que dá a paz que o medicamento não dá. É o Senhor que dá o sono que o medicamento já não dá. É o Senhor que liberta da síndrome do pânico. É o Senhor que acalma a tempestade. É o Senhor quem tem a palavra de autoridade para dizer ao mar da vida: aquieta-te, ao vento das aflições, acalma-te. É o Senhor quem tem poder para trazer agora toda a mente cativa ao centro da tua vontade. Ó Senhor, vai tirando agora todo o cansaço, é o que eu te peço. Abre as janelas dos céus sobre nós nessa noite, revela a tua palavra de maneira profunda, trabalha no profundo, no oculto e no escondido. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que é distração, todo adversário que vem para roubar a atenção do teu povo. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Espírito Santo. Nós te clamamos agora, traz a nossa mente totalmente cativa ao centro da tua vontade. Glorifica, 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 glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, porque tu serás lembrado, tu serás reverenciado, tu serás, Senhor, adorado por nós, porque só tu tem poder para fazer aquilo que nós necessitamos. Fala, Deus, fala e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Gênesis capítulo de número 1. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos salteados da palavra de Deus, e à medida que eu for lendo, eu vou anunciando aos irmãos, tá bom? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi.
Chamou Deus a porção seca à terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Complete aí para mim, por favor. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. Verso 12. A terra produziu ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Vamos lá, igreja. E viu Deus que isso era. E houve tarde de manhã do terceiro dia. Verso 16. Fez Deus os 2 grandes lumiares, o maior para iluminar o dia, e o lumiar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. Houve tarde de manhã do 4º dia. Verso 21. Assim Deus criou os grandes lumiares, criou também as criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e a todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. Verso 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. Verso 30 e 31. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho-vos dado toda a erva verde e todo o mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era. Não. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era. Isso. E viu Deus que tudo o quê? Não, completa comigo. E viu Deus que tudo. E viu Deus que tudo. Diga lá. E viu Deus que? E viu Deus que tudo quanto tinha feito era. No 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: vai ficar muito bom. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai olhar para ela, vai olhar para ele com fé e vai dizer para esta pessoa: vai ficar muito bom. Calma que eu não contei até 3. É 1, é 2, é 3, vai. Você acredita e recebe essa palavra? Oh, glória a Deus, vai ficar muito bom. Aleluia. Essa palavra é uma palavra profética que o Senhor confiou ao nosso coração para essa noite. Quando nós observamos o livro do Gênesis, eita Jesus, quando nós observamos o livro do Gênesis, nós vamos ver que o Gênesis é o livro do princípio, né? O livro da criação de todas as coisas. Mas ele não traz apenas o relato da criação para a gente olhar o livro do Gênesis como se fosse apenas o relato de toda a criação. Não, o livro do Gênesis, ele traz o relato da criação, e junto com o relato da criação e na criação do homem, né, como DNA, como modelo original para toda a humanidade, ele vai trazer também os princípios de Deus estabelecidos para a humanidade. Então no livro do Gênesis você vai descobrir como originalmente Deus deseja se relacionar com o homem desde o dia em que criou o homem. E você não precisa ficar preocupado com o fato de que tudo isso antecedia ao pecado, pensando: ah, seria tão lindo no jardim, ah, seria tão lindo se nós estivéssemos diante de Deus, ah, mas o pecado destruiu tudo. O pecado não destruiu os planos de Deus. Você vai ver isso na manifestação do Filho de Deus no Novo Testamento, quando o texto vai dizer que este cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então veja, tudo já estava no plano de Deus, absolutamente nada pega o Senhor de surpresa. Então os princípios que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem no dia que o criou, são os mesmos princípios estabelecidos por Ele para a nossa vida até o dia de hoje. E que princípios são esses, irmã Camila? O primeiro princípio que Deus estabeleceu com o homem: o Senhor deseja relacionar-se com o homem, e todo aquele que se relaciona com Deus é feliz.
Todo aquele que compartilha da presença de Deus é feliz. Todas as pessoas aqui que já passaram por dificuldade financeira, mas tiveram a presença de Deus ao seu lado, perceberam que os seus problemas diminuíram, tamanha a grandeza do relacionamento que elas têm com Deus. Às vezes a gente chega num culto como esse, cheio de aflições, cheios de problemas na vida, e de repente ouve um hino que faz a gente se lembrar que esse Deus nos conhece, faz a gente se lembrar que Ele sabe onde a gente mora, sabe o que a gente passa, mora com a gente, pega ônibus com a gente, lava a louça com a gente, dirige o carro com a gente, vem para a igreja com a gente, volta com a gente, acorda com a gente, deita com a gente, só não dorme, porque enquanto a gente dorme, Ele fica velando o nosso sono, enquanto a gente está dormindo. Então, esse princípio é um princípio estabelecido por Deus. Qual? Deus deseja relacionar-se com o homem. O jardim era apenas o cenário para que o Senhor fizesse isso. Agora veja, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, nós fomos destituídos do Éden, mas o Senhor projetou um outro jardim para nós. Veja que paralelo interessante. Por causa desse pecado fomos destituídos do Éden, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer que no sepulcro a qual Jesus foi sepultado havia ali um jardim. Oh, eu não sei se você está entendendo, mas é o caminho da restituição do Filho do Homem, para que nós possamos voltar a ter relacionamento com Deus. Eu estou fazendo esse paralelo porque eu não quero que você olhe o livro do Gênesis de maneira arcaica, achando que aquilo que o Senhor estabeleceu para nós no princípio foi passado por causa dos nossos erros. O nosso pecado não é maior do que o amor de Deus. É por isso que o próprio Senhor vai dizer: se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, porque aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, assim é. E Deus estabeleceu um princípio no dia que criou o homem: relacionamento entre Ele e a humanidade, entre o homem e Ele. Agora, não é um relacionamento qualquer, não é um coleguismo, não é uma amizade superficial. Eu estou falando de uma aliança permanente, duradoura e insubstituível. Você pode ter nascido do ventre de alguém que não te educou direito. Você pode ter nascido dentro de uma casa onde você não se sentiu tão bem afagado. Talvez nós estejamos aqui diante de pessoas que foram abusadas na sua infância, outras que reconhecem que não tiveram sobre a sua vida a maternidade devida, a paternidade devida, e você pensa: aonde o relacionamento de Deus se encaixa? Haja vista que eu vivi dessa maneira, ou que eu fui pobre, ou que eu passei fome, ou que eu vivi isso ou aquilo. Ei, o Senhor está dizendo: não importa na tutela de quem você ficou, você pertence ao Criador. Você pertence ao Criador. O ateu que não acredita em Deus pertence ao Criador. E dentro dessa criação, o primeiro princípio estabelecido por Deus é para que nós nos relacionemos com Ele. E aí Ele vai fazer tudo para que esse princípio não seja quebrado. Por isso, no Filho, nós vivemos a restituição desse relacionamento, para que ele não seja quebrado e para que ele não seja na dependência de outra pessoa, mas seja um relacionamento direto, porque afinal, que filho precisa de assessoria para falar com o seu próprio pai? Então Jesus restitui isso em nós. Quando nós vamos olhar o livro do Gênesis, vamos ver o relato de toda a criação e vamos ver o segundo princípio estabelecido por Deus: tudo que existe e há é sustentado e se mantém de pé pelo poder da sua palavra. Daí então nós precisamos começar a entender que para vivermos a plenitude, a felicidade, o relacionamento de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós precisamos entender que a manifestação do poder de Deus se revela pela sua palavra. Quando João vai relatar a manifestação do Filho no seu Evangelho, capítulo de número 1, ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo. Por quê? Porque o Filho estava com ele no princípio, antes de todas as coisas. Então João não vai gastar tempo da sua escrita para falar o nome do Pai de Jesus, o nome da mãe de Jesus. Não, ele já vai direto no ponto lá do princípio. Ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo. Verbo é o quê? Palavra. Completa para mim. Verbo é o quê? Vamos embora, sem preguiça. Verbo é o quê?
palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Nele quem, gente? Na manifestação da palavra. Então veja, tudo que vive, tudo que respira, tudo que existe, tudo que há, tudo que foi criado, tudo que subsiste, a sustentação do universo, o firmamento, o limite das águas, a direção do vento, a vida do homem, o DNA, a célula, a genética humana, o estabelecimento da espécie, tudo existe, subsiste, se mantém pelo poder da palavra do Senhor. Irmã Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que se você deseja viver o primeiro princípio, que é se relacionar com Deus, você só vai conseguir fazer isso observando a sua palavra. É a palavra de Deus que manifesta isso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. Você não pode tratar a palavra de Deus como se estivesse lendo uma apostila. A palavra de Deus é a manifestação do poder de Deus. Quando você entende isso, você se torna apto para receber a manifestação do poder de Deus na sua vida. Se ligue, porque eu estou lhe dando uma receita. É exatamente como se fosse uma receita. Uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, a gente pensa que tudo precisa ser manifestado pela fé. Mas veja bem, a fé te habilita a receber, mas a fé não vem para aferir o poder de Deus. Quem crê, recebe do poder de Deus. E quem não crê, não recebe, mas não pode fazer com que Deus deixe de ter poder por causa da sua incredulidade. Quem está entendendo, diga amém. Você vai entender melhor, olha o que o texto vai dizer. É necessário, o autor da carta aos Hebreus vai falar, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, a manifestação da fé me habilita a receber, mas ela não determina se Deus tem poder ou não. Olhe para a criação do livro do Gênesis. Quando o Senhor Deus disse, haja luz, quem foi que disse amém? Quando Ele disse, haja luz, quem foi que disse eu creio? Quando Ele disse, haja luz, quem foi que falou assim seja? O coral dos anjos concordou? Houve uma confirmação celestial? Alguém ligou na terra para ser ligado no céu? Não. O texto vai dizer que Deus disse haja luz e imediatamente. Aí eu te pergunto, quem creu? Quem confirmou? Quem concordou? Aonde a manifestação do poder de Deus dependeu de fé no início da criação? Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que fé te habilita a receber, mas não desmerece o poder de Deus. Então se eu fosse você, eu cria. Se eu fosse você, eu estava crendo. Porque o que o Senhor está dizendo é, o meu poder vai se manifestar sobre a vida de todo aquele que crê na minha palavra. Oh, aleluia! O autor da carta aos Hebreus vai dizer que todo o universo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, não foi criado por forma aparente daquilo que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. É por isso que culto bom é culto que dá primazia à palavra. Louvor bom é louvor que canta a palavra. Igreja boa é igreja que vive a palavra. Oração boa é oração que a gente ora a palavra. Por que o texto vai dizer assim, ó, pedi e não recebeis porque pedi mal? Porque não conheceis as escrituras e consequentemente nem o poder de... Porque a única maneira de conhecer o poder de Deus é conhecendo as escrituras, conhecendo a palavra. O Senhor nos reuniu aqui nessa noite para dizer que todo o cenário, que tudo aquilo que foi despedaçado será restaurado pelo poder de sua palavra. E a fé vai te habilitar a receber. Haverá a manifestação do poder de Deus por intermédio da sua palavra. Ame a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, celebre a palavra, jubile na palavra, glorifique pela palavra, cante a palavra, exulte na palavra, celebre ao Deus da palavra. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. É a palavra. Talvez você diga, irmã Camila, mas eu tenho o Espírito na minha vida. Veja, sobre a terra que também era sem forma e vazia, pairava o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Não adianta, meu irmão, você pode subir monte, você pode ser do manto, do recanto, do voto, do propósito, do profundo, do oculto, do
tudo escondido. Tudo que vai acontecer será pela manifestação da palavra. Por isso que Jesus vai dizer: eu vou, o Espírito vem. E alguém pergunta: quem é ele? Ele diz: ele é aquele que testifica de quem eu sou. Testifica do quê? Testifica da palavra. O texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. E você diz: irmã Camila, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o Espírito de Deus, eu sinto que eu tenho uma chamada, eu sinto que eu tenho um ministério. Mas por que as coisas não desenrolam? Porque sentir o Espírito sem ter uma palavra é sentir a presença sem saber o que fazer com ela. O texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas a terra era sem forma e vazia. O comando da palavra, o comando da palavra vai berecachandarabaconderebarraçoria. Eu não sei se você está entendendo, mas eu creio que você vai entender. O Senhor te trouxe aqui para dizer: a minha palavra vai colocar em ordem o caos da tua vida. A minha palavra vai colocar em ordem a bagunça da sua vida. Que bagunça, irmã Camila? Tem áreas da sua vida que estão sem forma e vazia. Tem áreas da sua vida que o seu relacionamento com Deus não alcança. Agora nós vamos conhecer o terceiro princípio de Deus estabelecido para a humanidade. Qual? Deus quer que nós sejamos plenos. Deus não te fez para ser mais ou menos. Deus não te fez para cantar mais ou menos. Deus não te fez para pregar mais ou menos. Deus não te fez para orar mais ou menos. Deus não te fez para adorar mais ou menos. Desculpa a expressão, mas Deus não te criou para você viver a vida de maneira medíocre. Deus não te chamou para ser mediano. Deus te criou para você ser um sucesso. Deus te criou para você ser uma referência. Deus te criou para você ser a melhor versão inédita de você mesmo. Deus te criou para romper o seu potencial. Deus não te criou para atender expectativas humanas. Deus te criou para você atender propósitos divinos. Deus te criou para te levar além. Para te levar além. Deus vai criar tudo o que existe e o que há pelo poder de sua palavra. O arquiteto perfeito do universo está trabalhando. Completa aí para mim. O arquiteto perfeito do universo está? Ele está trabalhando. Agora eu te pergunto: o Deus que vai usar o que nós chamamos de tempo de 7 dias para criar os céus e a terra, tudo que existe e tudo que há, teria poder para criar tudo de uma vez só? Sim ou não? Sim ou não? Mas Ele não fez, porque Deus é coerente. Deus vai dar tempo à semente para germinar. Deus vai dar tempo para o vapor da terra subir e regar a terra. Deus vai permitir com que as espécies evoluam segundo a sua espécie. Deus vai determinar o limite das águas e vai permitir com que as espécies que povoam os mares vivam dentro desse tempo. Veja, dentro do tempo de cada dia da etapa da criação. Eu estou falando do Deus que está trabalhando. O texto vai dizer que Ele vai emitir uma palavra de juízo sobre aquilo que Ele acabou de fazer. E só Deus pode fazer isso do jeito que Ele faz. Ninguém aqui pode fazer uma coisa e fazer o que Deus faz sem parecer arrogante. Deus, no primeiro dia, cria uma coisa, no segundo dia cria outra coisa, e do terceiro dia em diante, quando as coisas começam a tomar uma forma mais aparente, Ele começa a emitir uma determinação sobre aquilo que Ele criou, e sem nenhuma modéstia Ele vai dizer: isso é bom. E não é que Ele é arrogante, é que Ele é Deus mesmo. E tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é bom. Deus vai criando e vai terminando cada dia da etapa da criação, e você foi lendo comigo. À medida que Deus vai terminando, houve tarde de manhã do terceiro dia, e viu Deus que isso era? Houve tarde de manhã do quinto dia, e viu Deus que isso era? Houve tarde e manhã do sexto dia, e viu Deus que isso era? Nós vamos ler aproximadamente, deixa eu me contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes
Para cada dia da etapa da criação, Deus vai emitir o seu juízo sobre aquilo e Ele vai dizer: é bom, é bom, é bom. E Ele continua trabalhando, e à medida que Ele vai trabalhando, Ele continua dizendo: bom, bom, bom. Ainda não concluiu, mas Ele já está dizendo que o que está sendo feito é bom. Deus não faz aquilo que é mal, porque Ele não pode. Porque tudo que Deus faz é bom, porque não pode negar a sua natureza. E a natureza não seria bom, porque a natureza é criada. Ele não pode negar a sua essência divina. E acerca da essência divina de Deus, nós sabemos que Deus é bom. Então, se Deus é bom, tudo que Deus faz é bom. Ao término de cada etapa, bom, 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 bom. Tudo isso pelo poder de sua palavra. Espécies, sementes, sol, lua, estrelas, céu, terra. E as coisas estão acontecendo pelo poder de sua palavra. E quando elas vão sendo concluídas, Ele vai dizendo: bom, bom, bom. Mãe Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque Deus está trabalhando, mas você só tem condições de ver a conclusão das coisas. Você não consegue discernir enquanto Deus trabalha. É como entrar numa casa que está em alvenaria ainda. É como entrar em uma casa que ainda não está em fase de acabamento. Coloque uma mulher dentro de uma casa que ainda não está acabada e ela fica agoniada. Por quê? Porque a gente só tem satisfação plena no acabamento. A gente não consegue se alegrar plenamente no andamento da obra. Porque o andamento da obra para nós é um caos. É poeira, é massa, é cimento, é alergia atacada. Só que as coisas estão em andamento. E tem gente que entrou aqui desesperado e está dizendo: meu Deus, minha vida está um caos. E o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando. E você diz: que prova? E o Senhor diz: bom, bom, bom. Você diz: eu estou desesperado, eu estou desesperada. E o Senhor está dizendo: está ficando bom, está ficando bom, está ficando bom. Você diz: que processo? E o Senhor está dizendo: eu estou concluindo cada etapa. Agora veja, ao término de cada etapa, a conclusão de Deus sobre cada etapa é que aquilo é bom. Mas isso é só enquanto Ele está trabalhando. Quando chega no sexto e último dia, que antecede o sétimo do descanso, o texto então vai dizer: e viu Deus que tudo quanto fizera. Aí eu não estou falando de parte, eu estou falando de... Vambora, gente, eu estou falando de... Estou falando de tudo. Quando Ele termina tudo, Ele não vai dizer que é bom. Você falou comigo hiperlativo. Aí Ele vai dizer o quê? E viu Deus que é tudo, não é mais parte. Não é primeiro dia, não é segundo dia, não é terceiro, não é quarto, não é quinto, é sexto. É término, é acabamento, é conclusão, é coroa da criação, é término, é processo final. Ou melhor, não é mais processo, é encerramento do processo. Aí Ele vai dizer: e viu Deus que é tudo. Completa para mim com força. E viu Deus que? E viu Deus que? Tudo quanto fizera era... Pega na mão dessa pessoa, segura na mão dela, vai. Segura com fé, vai, seja um instrumento. Diga para essa pessoa no 3, eu vou contar até 3, você vai dizer assim: calma, ainda não acabou. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Não, você não está entendendo a luta de quem entrou aqui não. Você vai gritar para ele, você vai dizer: calma, Deus ainda não acabou. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. O Senhor está dizendo: ei, você não está vendo o meu trabalhar porque você está no processo. Mas quando eu terminar, você vai ver que fica muito bom. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: ei, é processo. Eu estou no processo da etapa da criação. Mas quando eu termino não fica bom. Quando eu termino fica muito bom. Aí você diz: irmã Camila, se tudo que Deus faz é bom, por que a minha vida está desgovernada? Se tudo que Deus faz é bom, por que eu estou tendo que me tratar contra um câncer? Se tudo que Deus faz é bom, por que meu marido está querendo divorciar de mim? Se tudo que Deus faz é bom, por que meu filho é rebelde? Se tudo que Deus faz é bom, por que minha filha está na prostituição? Se tudo que Deus faz é bom, por que meu ministério não é uma referência? O Senhor está dizendo: ei, eu estou na etapa da criação. Calma, eu ainda não acabei. Quando eu concluir, quando eu concluir, olha de novo para quem você não olhou ainda e diga: calma, Ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. Oh, aleluia.
Eu me lembro que quando eu era menina, que a gente ia para a escola, vez ou outra aparecia uma menina que tinha uma condição melhor, um tênis melhor, uma mochila melhor. E esse pessoal tirava uma farinha terrível com a nossa cara, porque crianças podem ser muito cruéis. E eu me lembro que a gente não tinha o que dizer, menos ainda o que mostrar. E normalmente as crianças daquela época reagiam assim. Isso aqui significava muita coisa. Era a resposta para quem não tinha palavra. Era o jeito de sair por cima de quem sabia que estava por baixo. Como quem diz, isso não acaba aqui não. Como quem diz, quem viver verá. Como quem diz, espera só. E se eu te disser que o Senhor está nos autorizando nessa noite a não entrar em confusão, a não entrar em picuinha, a não printar o WhatsApp, a não responder comentário? E se eu te disser que até naquela tua rua, quando tu ouvir conversa fiada daquela vizinha fofoqueira, o Senhor está dizendo, não fala nada não, é assim ó, porque Ele ainda não acabou. Peraí que é só um processo. Lá vai ela para a igreja de novo. Ah lá, pagou a inscrição do congresso, vai fazer não sei o que lá. Se a casa dela está de cabeça para baixo. E o filho? Calma. Deus ainda não acabou. Você não sabe, mas todo esse processo está bom. Não está bom para você, mas para Deus está. A sua incapacidade de ver a conclusão te faz achar que tudo isso é uma desgraça. Só que tudo isso está no processo da criação. Tudo isso está no processo da sua experiência, da sua maturidade. Mas quando Deus termina, fica muito bom. Porém, o capítulo 2 do livro do Gênesis, no verso 18... Deus vai se revelar mais uma vez depois de ter criado o homem com a sua palavra. E é a primeira vez dentro do livro do Gênesis, depois de criar, e o Senhor dizer que tudo é bom, e a gente sabe que tudo que Ele faz é bom. O salmista Davi vai falar sobre essa característica inerente de Deus no Salmo de número 136. Ele vai constituir um salmo de mais de 20 estrofes, e ele vai dizer, adorai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que abriu o mar vermelho porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não tem refrão, todas as estrofes apontam esse como refrão: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Só que no verso 18 do capítulo 2, você vai ver o Deus da criação, depois de ter criado o homem, olhando para ele e dizendo, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Mas peraí, quem criou o homem primeiro para só depois decidir criar a mulher? Deus, não tenha medo. Então se o homem agora está vivendo uma circunstância desfavorável, quem é o responsável por isso? Vamos lá, não tenha medo, quem é? Veja, eu não estou dizendo culpado, eu estou dizendo responsável. Quem é o responsável? Deus tinha poder para criar os dois juntos? Sim ou não? Mas Ele não cria. Veja, tudo que Deus te promete, tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele tem poder para cumprir enquanto Ele fala. Mas Deus encaixa a gente no processo do tempo, porque quem não tem condições de receber tudo de uma vez é a gente. Então preste atenção. Deus agora vai manifestar a sua palavra, e o juízo que Ele traz sobre a condição que Ele deixou o homem é dizer que não é boa, mas quem deixou o homem nessa condição foi Ele mesmo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Como é que não é bom se tudo que Deus faz é bom? É por isso que Ele vai usar um advérbio de tempo. Isso aqui está até no aramaico antigo na mesma conotação de advérbio de tempo. Deus não vai dizer assim, ó, não é bom que o homem seja só, porque ser é característica permanente. Então olha o que a palavra está dizendo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja. Está é advérbio de tempo. Tudo que está é passageiro, tudo que está vai. Nós aprendemos que enquanto Deus está fazendo é bom, mas quando Ele termina fica.
Então, se agora Deus está colocando o homem sozinho e Ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só, o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo, eu ainda não acabei. Se está, é advérbio de tempo. Se é advérbio de tempo, é caráter temporal. Dentro do vocábulo português, usa-se essa expressão caráter temporal, baseada no temporal mesmo, que é aquela coisa que vem, arrebenta com tudo, sacode de um lado para o outro, mas depois... Irmã Camila, não entendi. Vai entender. O Senhor está dizendo, ei, a condição não está favorável, mas não significa que não será. É passageiro. Esta condição desfavorável vai, esta solidão vai, essa tristeza vai. Você está no caminho do centro da vontade de Deus, e Deus vai se responsabilizar por tudo que te acontecer nesse caminho. O que Adão está fazendo? Adão está vivendo debaixo do cumprimento da palavra de Deus. Quem plantou Adão no jardim foi o Senhor. Quem criou o homem no jardim foi o Senhor. E quem deixou ele lá temporariamente sozinho foi o Senhor. A gente começa a criar então uma expectativa de que se a gente relaciona-se com Deus, tudo tem que dar certo. E quando as coisas começam a dar errado, a gente pensa que nós estamos fazendo errado. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, o fato de você estar certo não significa que tudo vai dar certo, mas você precisa continuar certo. Algumas pessoas estão tão acostumadas com o evangelho egocentrista, uma doutrina triunfalista, não baseada no poder de Deus, mas baseada nas suas próprias convicções, que elas começam a acreditar que tudo tem que dar certo o tempo todo. E quando alguma coisa der errado, elas responsabilizam a Deus, porque sabem que Deus é o dono de tudo. Mas nós precisamos entender que muitas vezes estar no centro da vontade de Deus vai nos deixar em condição desfavorável. O homem está só, e quem deixou ele temporariamente sozinho foi o Senhor. Então, se ele está momentaneamente numa condição desfavorável, ele está obedecendo à vontade do Senhor. Então eu quero que você entenda, o homem está no centro da vontade de Deus. O homem está no centro da vontade de Deus. E para ficar no centro da vontade de Deus, ele vai ter que viver temporariamente uma situação desfavorável, que é o fato de estar só. A Bíblia diz que todavia se procurava alguém que lhe fosse igual, mas não achava. Quem é que procurava? Deus? Agora Deus não sabe o que criou? Claro que não, quem procurava era Ele. Ele procurava alguém, mas não achava. E não achava por quê? Porque aquilo que Deus tinha para ele não estava na horizontal, ia vir da vertical. Deus ia fazer, Deus ia trazer. Mas até que isso acontecesse, ele precisava resistir à condição desfavorável. Para quê? Para não sair do centro da vontade de Deus. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Gente, a gente precisa parar com essa mania de achar que está tudo errado quando as coisas dão errado. Ele está no centro da vontade de Deus, mas a condição não está favorável. E vai ver, não está favorável justamente porque ele está no centro da vontade de Deus. Porque se ele estivesse na vontade da carne, ele já tinha dado um jeito de aliviar-se no prazer. Ele já tinha dado um jeito de buscar aquilo que ele deseja. Às vezes a condição está desfavorável, não é porque a gente é incrédulo, não. Às vezes a condição fica desfavorável porque a gente decide obedecer. Tem gente aqui que a condição só está desfavorável porque não sentou no colo do chefe. Porque se tivesse sentado no colo do chefe, já tinha sido promovida. Tem gente aqui que a condição só está desfavorável porque decidiu ser um policial direito. Porque se fosse corrupto, já tinha mudado de carro, já tinha mudado de casa, já tinha mudado de vida. Tem gente que está aqui, que só está esperando no Senhor o cumprimento de uma promessa, porque decidiu obedecer a Deus. Porque se fosse vendido, já tinha pedido para os outros, já tinha arrumado patrocínio, já tinha ido para a cama com quem não devia, tudo para ter algum status, tudo para ter alguma mídia. Aí o Senhor te traz aqui nessa noite para te dizer, calma, porque quando você estiver no centro da minha vontade, se a condição estiver desfavorável, eu me responsabilizo. O que é que Deus está dizendo? Essa é a grande diferença em estar no centro da vontade de Deus, mesmo quando a coisa fica ruim. A coisa não está boa, e quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é Deus. Rapaz, quando você pensa que uma coisa está ruim,
Deus já está trabalhando na solução. Sabe essas lágrimas que você está chorando? Elas são atrasadas. Quando você descobre o problema, a parte que diz que ele procurava uma mulher, ou que ele, melhor, procurava algo que lhe fosse igual, que lhe fosse equivalente, é depois de Deus ter dito não é bom. Ou seja, quando ele identificou o problema, Deus já estava trabalhando na solução há muito tempo. Mas parece incoerente falar de um Deus que é bom, que nos deixa numa condição desfavorável. De um Deus que é bom e vê a casa pegar fogo, tem água e não joga. De um Deus que é bom, tem a cura do câncer, mas deixa a gente fazer quimioterapia. De um Deus que é bom e pode virar o coração de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas não, Ele deixa ficar duro até virar pedra. E parece que tudo isso é para ver se a gente vai continuar no centro da vontade dEle. Porque o texto diz que enquanto o homem procura para ele alguém que lhe é igual e não acha, o Senhor dá a ele uma responsabilidade e diz assim para ele: eu quero que você venha catalogar, você vai dar nome a todo o animal, a todo bicho, a todo animal doméstico, a tudo aquilo que está no campo. Meu irmão, tem noção do que é você catalogar todos os animais da criação? Eu estou falando de uma época que existiam espécies que a gente desconhece do dia de hoje. Deus vai dar a Adão, Deus vai dar ao homem noções de responsabilidade. Agora veja, junto com essa responsabilidade vai vir a honra. Vai vir a honra. As pessoas que dizem que o trabalho só veio depois do pecado não entenderam a maneira com que Deus trabalha. A dor veio depois do pecado, o espinho veio depois do pecado, a necessidade de trabalhar para comer veio depois do pecado, mas o trabalho está no princípio de Deus desde sempre. Ele disse: você vai dar nome a todos os bichos que existem, a todos os bichos que estão aqui. Isso é uma responsabilidade, isso é uma... Meu Jesus, vocês estão aí? Isso é uma... Tem um pessoal lá de trás que está com uma preguiça que vai sair. Isso é uma responsabilidade. Então o Senhor Deus fez. Não dormiu porque quis. O Senhor Deus anestesiou o camarada. Então o Senhor Deus fez cair em sono profundo e tomou. E por que Deus tomou? Porque para o completar da obra de Deus na nossa vida, para o acabamento de Deus na nossa vida, tem coisas que se Deus pedir a gente não dá, então é necessário que Ele... Deus está dizendo aqui a alguém, quando eu falo Adão, eu falo da nossa natureza humana. Deus está dizendo, para minha obra completar, teu Adão tem que dormir. Para você ver que faz parte do meu trabalhar, a minha tomada, a minha tirada de algumas coisas da sua vida. Tirou um pedaço de osso, eu estou falando de um pedaço, não foi a costela inteira não, foi apenas um pedaço. E daquele pedaço Deus vai usar como esboço para construir uma mulher inteira. Gente, eu estou falando de Eva, no original da criação. Eu faço ideia que mulher foi essa. Tem cabelo, tem quadril, tem glúteo, tem seio, tem o tronco, os membros superiores, membros inferiores, olhos, pálpebras, cílios, boca, cútis, nariz, orelhas, tudo perfeito, tudo no lugar. Eu estou falando do modelo original feminino da criação. Uma mulher inteira, completa para mim, uma mulher. Agora veja, uma mulher inteira que Deus constituiu a partir de um pedaço. E você está vendo Deus tomar coisas de você e está fazendo pirraça, está fazendo um escândalo. E o Senhor está dizendo, quando você ver o resultado do que eu te tirei, você vai ver que o que você me deu não é nada comparado ao que eu estou te trazendo de volta. A partir de um pedaço, Deus constituiu uma mulher inteira. Vai ouvindo aí que eu já estou terminando. Agora, Deus devolveu, Deus restituiu o osso dele? Não, não. Quando você quiser viver o extraordinário, esteja preparado para não ver o Deus das restituições. Agora eu não vim aqui te desesperar. Tudo que Deus não restitui, Ele compensa, porque Ele tirou osso, mas não deixou vazio. O texto diz que Ele fechou o lugar com carne. O Senhor está dizendo, vou tirar, mas não vou deixar vazio. Do lado de fora o pedaço de osso, completude de uma mulher inteira. Vai ouvindo aí, uma mulher inteira. Agora olhe que coisa interessante, olhe isso.
Enquanto ele tinha os ossos todos no lugar, enquanto ele era inteiro, ele não se sentia completo. Aí o Senhor tira um pedaço dele. Quando ele acorda e olha a mulher, ele diz: esta afinal. Afinal é enfim. Afinal é ponto final. Ei. O Deus que estava no processo, o Deus que estava trabalhando, o Deus que disse que não era bom, agora vai deixar ele falar como ficou no fim. Porque Deus é assim: quando não está bom, ele se apresenta, e quando fica bom, ele deixa você falar para dizer como é que está. Quando ele levanta do sono, ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora veja, esta finalmente, nós estamos falando de um homem que outrora era incompleto e que agora está se sentindo pleno. Agora olha que coisa interessante esse paradoxo. Ele era inteiro, mas se sentia incompleto. Agora lhe falta um pedaço e ele se sente pleno. Isso aqui é a revelação de Mateus capítulo 16, verso 24. Jesus, na manifestação do Filho do Homem, ele vai dizer o quê? Aquele que quiser vir para ganhar já perdeu, mas aquele que perdendo por amor de mim para me seguir já ganhou. O Senhor está dizendo: se vier para ganhar já perdeu, mas se no caminho perder para chegar, já ganhou. Enquanto ele tem um esqueleto completo, ele não se sente inteiro. Quando Deus lhe tira o pedaço, ele diz: agora eu estou completo. Tem que perder, tem que deixar Deus tomar, tem que tirar. Esse evangelho que prega mudança de vida sem renúncia, que prega conquista sem deixar, não é verdadeiro, é anátema. E lhe digo mais: quantas vidas cheias de coisas e vazias de satisfação. O índice mais alto de suicídio está entre os pobres ou os ricos. Veja, ser inteiro não te faz completo. Deixa Deus te construir. Deixa Deus tomar, deixa Deus tirar, deixa Ele ser o Senhor, seu Deus. Agora olha que coisa interessante. Tudo que o homem desejava não estava do lado de fora. Se eu for partir do princípio que Eva foi constituída a partir do osso, e isso é base bíblica, está escrito, então eu vou dizer durante esse tempo todo que Eva estava onde? No Éden ou em Adão? O Senhor está dizendo: tudo o que você procura à sua volta está dentro de você. Quando eu falo isso me dá temor, porque eu ouço o Espírito de Deus me dizendo: melhore o seu interior, porque eu vou trazer para fora, eu vou tornar concreto, eu vou tirar do campo do abstrato aquilo que eu vejo quando olho para o seu interior. Irmã Camila, eu não entendi. As circunstâncias da nossa vida é retrato do que nós levamos no nosso interior. Se você só leva murmuração no seu interior, as coisas concretas à sua volta serão base de murmuração. Você vai se tornar escravo do mal, como diz o hinário da harpa. O Senhor está dizendo: ei, nem sempre as circunstâncias mudam à sua volta. Por quê? Você não pode viver transformado pelas circunstâncias. Você não pode deixar o estado mudar você. Você precisa permitir com que o seu ser mude as circunstâncias do seu estado. Trocando para miúdos, o estado é temporário, o ser é permanente. Se você deixar o estado de estar quem você é, hoje você vai estar bem, amanhã você vai estar mal. Hoje você vai ser uma coisa, amanhã você vai ser outra. Agora, se você entender que o que você é independente de como você está, as circunstâncias à sua volta vão começar a mudar, porque Deus vai trazer para o lado de fora a realidade do que Ele vê quando olha para dentro de você. Ele está entendendo? Diga amém. Só quem entendeu a palavra, e enquanto eu pregava, o Espírito de Deus confirmava e te convencia, dizendo: ei, você precisa descansar em mim. Você precisa ocupar o seu tempo mais com as minhas coisas. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. E por fim, você precisa parar de se queixar enquanto eu tomo, entendendo que o que eu tenho para te dar é maior do que o que eu tirei de você. Quem entendeu isso, bota a Bíblia na cadeira, fica de pé num salto de glória. Oh, aleluia. Emily, sem querer gastar muito você, mas será que ainda tem um refrão? Ainda tem alguma coisa? Alguma coisa.
Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo, como no princípio, eu continuo querendo me relacionar com você. Como no princípio, eu quero ocupar você com as minhas coisas. Como no princípio, eu quero te honrar com as minhas responsabilidades. Quando a mulher estava criada, olhe para cá. Ele olhou para ela e disse assim: chama-se a mulher, porque do homem foi tomada. Agora eu te pergunto, Deus mandou ele dar nome para ela? Mandou? Não, Deus não mandou. Deus disse para dar nome para bicho. A gente é bicho? A gente é bicho, gente? Não. Você deixa uma criança dar nome para um cachorro, mas não deixa uma criança dar um nome para o filho. Só que quando ele olhou para ela, ele deu o nome, sem que Deus mandasse. E quando eu disse: Senhor, o que é isso? Ele me disse: isso é o tempo de relacionamento que a gente viveu trabalhando junto. Como assim? E ele me disse: ele passou esse tempo todo, e eu não sei quanto tempo, mas houve um tempo dando nome para os bichos. E o que é isso? Ele estava obedecendo o que Deus estava mandando, porque quem mandou ele fazer isso foi o Senhor. Aí o Espírito de Deus falou comigo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor disse assim para mim: quando você passa muito tempo fazendo o que eu mando, você aprende o que eu quero, sem que eu tenha que te mandar fazer. O Senhor não advertiu o homem quando ele deu nome a Eva. Por quê? Porque no fundo tudo que ele viveu era um preparo para que quando a mulher chegasse, ele tivesse condições de administrar a convivência com ela. Ele tivesse condições de governar sobre ela. Irmã Camila, tem base bíblica para isso? Tem. Antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, ele disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo só faz o que o Senhor manda. Agora vos chamo amigos. Porque no início do ministério de Jesus, os discípulos faziam o que ele mandava, não porque criam, mas porque ele mandava. Mas no final do ministério de Jesus, eles já entendiam por que Jesus estava mandando, absorvendo a sua palavra. Aí o Senhor vai dizer: ei, o servo faz ao seu Senhor o que ele manda, mas o amigo entende porque ele está mandando. Já não vos chamo servo, mas agora vos chamo amigo. O que Deus está fazendo? Deus nos trouxe aqui para dizer: eu não quero que você seja meu funcionário, eu quero que você volte a ser o meu amigo. Eu quero que você entenda as minhas intenções. Eu quero que você aprenda o que eu quero fazer, sem que eu tenha que impor, sem que eu tenha que te mandar. Eu tenho amigas à minha volta que conhecem o meu olhar. Eu convivo ao lado de gente que sabe quando eu quero beber água sem pedir. Isso não se desenvolve da noite para o dia, é convivência. O Senhor está dizendo: vamos melhorar o nosso relacionamento em 2018 para você parar de ser meu funcionário e virar meu amigo. Para você parar de ter que ser empurrada, de ter que ser empurrado. Para você saber o que é ter uma vida plena. Para você entender que todos os seus relacionamentos vão bem quando você aprender a se relacionar comigo. Nós vamos fazer assim, eu quero orar por toda a igreja. Mas eu quero abrir um convite especial para as pessoas que estão aqui. Pode ir tocando, Felipe, enquanto a Kemily não canta. Me ajude aí. Um convite especial para as pessoas que estão aqui, que vieram para Deus acrescentar. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Mas não conseguem se sentir saciadas. E o Senhor está dizendo: porque a sua completude não vai vir quando eu te dou. A sua completude vai vir quando você renunciar a coisas diante de mim. Quando você deixar eu tirar coisas de você. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, irmã Camila, por que você faz de 1 a 3? Porque tem muita gente e eu gosto de ordem. Deus não é Deus de confusão. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Porque isso aqui hoje não é quadra, é igreja. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que se distanciou do centro da vontade de Deus, sabe por quê? Não foi à toa. Em algum momento a coisa ficou desfavorável e você pensou que Deus te deixou.
Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, eu quero você de volta. Aleluia! Você que vem à igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo. E eu vou lhe dizer: vem porque ama. E está aqui até agora, irmão, porque teme a Deus. Porque são 10:30 da noite. Você está aqui porque teme a Deus. Você está aqui porque ama ao Senhor. Você até diz assim: ai, irmã Camila, eu vim porque Deus está no meu coração, mas eu estou desviado. Não está desviado. Desviado não frequenta culto. Você é afastado e morre de saudade. Aleluia. 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 Quando a coisa aperta, você podia clamar qualquer outro Deus de qualquer outra religião, mas quando a coisa fica difícil, você diz: há poder no nome de Jesus. O Senhor está dizendo: você me ama, mas com medo de perder coisas você não me serve. Só que você não está se sentindo completo. O Senhor está dizendo: vem renunciando, vem perdendo o que tiver a perder, e saia daqui inteiro na minha presença. Saia daqui completo na minha presença. Eu vou contar de 1 a 3. Se você sabe que é você no 3, você vai sair do seu lugar e vai ser corajoso, corajosa como essa moça. Vai vir ao altar de Deus. E não vem com essa conversa não: irmã Camila, eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi igreja, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele, olha isso, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Ele não diz aquele que não crê, ele não diz aquele que não tem fé. Sabe por quê? O nosso problema não é falta de fé. A fé nos trouxe aqui, mas a falta de coragem para tomar uma decisão é que nos tem roubado do centro da vontade de Deus. Aí você diz: irmã Camila, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Aqui ninguém paga as tuas contas não, meu filho. Ai, irmã, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você não resolve a sua vida, mas a decisão que você toma hoje pode colocar um então na tua história a partir de hoje. A igreja que é de oração, levante a mão direita e comece a orar. Eu conto 1. Prepare para adorar, Emily. Eu conto 2. Irmã Camila, sou eu. A condição ficou desfavorável. Eu cheguei a pensar que o Senhor não era comigo e saí do centro da vontade de Deus. Mas hoje eu quero voltar. Hoje eu preciso voltar. Hoje eu preciso fazer uma aliança. Você vem à igreja, mas não vem ao altar. E o Senhor está dizendo: vem e decide. 2,5. Você tem cara de crente, jeito de crente, e você crê que nem crente. Mas ser crente não faz de você salvo. Para ser salvo, você precisa confessar. E por favor, vamos parar com essa história. Para de olhar para o comprimento do meu cabelo e para o tamanho da minha saia. Eu não estou te chamando para viver usos e costumes. Isso aí é pessoal. Eu estou te chamando para confessar Jesus, para trazer. Ei! Você mais franca. Eu estou te chamando para ser coerente. Porque quando a coisa fica difícil, você clama ao Senhor. Quando a coisa aperta, você ora a Deus. E o seu coração está transbordando do amor de Deus. É uma incoerência você ficar no seu lugar, uma vez que o seu coração já foi arrebatado pelo Senhor. O Senhor está dizendo: como é que você tem coragem de falar comigo e de fingir que não me conhece? Se você tivesse um amigo, olhe para cá, igreja. Se você tivesse um amigo, não abaixa a mão não, continua aí na intercessão. Se você tivesse um amigo que gostasse muito de você,